O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 2 de abril de 2021. Mais uma vez, pensando em entrar na casa de vocês, sempre agradecendo pela generosa audiência, por esse carinho que vocês têm pensando pelo programa e pela TV Zoom, pelo Modéstia, enfim, e sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que interessa a nossa cidade, a nossa região, o nosso município, enfim. 2 de abril, já passamos o primeiro trimestre de 2021. A coisa anda rápido, né? Bem, no último dia 5 de março, recebi no programa a historiadora Janaína Botelho, reconhecida por muitos, inclusive por mim, como a pessoa que melhor vem contando os fatos históricos da nossa região, principalmente aqueles ocorridos desde o fim do século XIX. Após o programa, é comum continuarmos conversando um pouco mais. Isso aí eu sempre falo, faço 2 programas, um que vocês assistem e um programa que eu faço antes e depois com os convidados, tá? É o programa que é o bate-papo inicial nosso e depois o bate-papo final. E nesse bate-papo final, ela me informou que não só ela, mas outros nomes estão trabalhando sobre a nossa história, destacando um deles e inclusive sugerindo-me que eu convidasse ao programa, tá? Fizesse um programa com ele. Ela estava falando de Braulio Batista. Confesso que só tomei conhecimento sobre esse nome há pouco tempo, quando ele começou a escrever a coluna Raízes da Terra, com Braulio Batista, no Jornal de Conselheiro, por sinal onde eu também escrevo a coluna Modéstia Araújo conversando com vocês. Considerando que uma indicação de Janaína Botelho tem que ser levada em conta e considerando o trabalho que o Braulio Batista vem realizando no Jornal de Conselheiro, foi um motivo suficiente para que eu o convidasse a vir ao programa. É o que faço esta noite. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Braulio Batista, um nome que vem despontando quando o tema é contar a história da nossa região. Mas antes, dois assuntos rápidos para conversar com vocês. Um já é repetitivo, eu estou repetindo há 3 programas, mas eu vou continuar fazendo até o dia 17 de abril. Eu vou ler na íntegra a mensagem que recebi via WhatsApp, enviada pela diretora da Casa Madre Rosélia. Peço para isso, botar no ar aí, a Maibi Caristiato Proçar. A mensagem diz o seguinte, abre aspas, campanha de doação de Páscoa. Precisamos adquirir uma Smart TV para termos mais recursos em atender melhor as meninas acolhidas no retorno à instituição. Podemos contar com você? Cada doação no valor de R$20 até o dia 17/4 dará direito a um número para o sorteio virtual no dia 18/4. As doações você pode fazer através desse link aí. Se você entrar no link da Casa Madre Rosélia, lá no site, você vai encontrar o local para fazer a doação. Os 4 brindes a serem sorteados foram ofertados por parceiros. São 4 kits de cervejarias friburguense. Angel Devils, Capitão Bock, Pontal e Alpendorf. Eu já falei aqui que eu conheço todas as 4, porque eu sou apreciador dessas cervejas chamadas artesanais. Enfim, ao final ela agradece o apoio das cervejarias locais que está possibilitando realizar esse sorteio. Então, Maibi, o recado eu estou dando, espero que as pessoas estejam adquirindo o direito de participar do sorteio, porque eu sei que vocês fazem um ótimo trabalho e a casa precisa da ajuda. Agora, o segundo assunto é falar sobre o tal feriadão que está vigorando no nosso município. Claro, nome totalmente inapropriado, pois de feriado não tem nada, não é? É mais um fica em casa na marra, né? Eu não vou aqui entrar no detalhe se está certo ou está errado fazer esse tipo de feriadão, entre aspas. O que eu quero falar é sobre uma contradição entre a justificativa que o prefeito Johnny Maico usou para a implantação desses 10 dias de restrição no município e sobre o que disse o nosso governador em exercício, Cláudio Castro, sobre a competência de tomar essa decisão. Ou seja, o prefeito Johnny Maico falou uma coisa e o governador disse outra. Então tem uma contradição entre o que ambos disseram. Vamos aos fatos.
No último dia 25, quinta-feira, o prefeito Johnny Maico assim justificou a razão para implantar os 10 dias de restrição. Abre aspas. Isso, ele publicou um vídeo no Facebook da prefeitura e em determinado trecho do vídeo ele afirma o seguinte, abre aspas, após inúmeras reuniões internas, tivemos aí o entendimento jurídico que infelizmente o município não tem autonomia para poder agir de forma independente, ou seja, ele afirmou que teve que seguir as regras estaduais. O prefeito Johnny Maico afirmou claramente que esse tal feriadão dos 10 dias, esse nome inapropriado, só foi criado em Friburgo porque ele não tinha alternativa, ele tinha que seguir a lei estadual e o decreto do governador. Ou seja, ele jogou para cima do governador a responsabilidade por esses 10 dias de feriadão na marra que nós estamos tendo que enfrentar. Pois no mesmo dia, pouco tempo depois dele postar, ele postou essa mensagem por volta do meio-dia, na parte da tarde, o governador Cláudio Castro fez um pronunciamento sobre os 10 dias de paralisação, exortando a todos os prefeitos para seguir as normas estaduais. Ou seja, ele fez esse vídeo, também está na internet, facilmente encontrado no Facebook. Em verdade, a mensagem principal deles é que no dia 25, o Estado estava conseguindo implantar mais de 500 leitos para tratamento da Covid, graças a a ajuda do governo federal através do Ministério da Saúde. Mas em determinado momento ele abriu, depois que ele fez o pronunciamento, ele abriu para perguntas. E uma repórter perguntou a ele o seguinte, dessa repórter, ela disse o seguinte, o prefeito, abre aspas, o prefeito de Duque de Caxias deu uma declaração dizendo que as atividades no município seguirão abertas mesmo durante esse período, este recesso sanitário. Eu queria que o senhor comentasse este posicionamento do prefeito de Duque de Caxias, ou seja, o prefeito de Caxias, o Washington Reis, afirmou que não ia seguir a lei estadual porque entendia que não é o caminho. Então essa repórter, por sinal uma repórter que já militou aqui para o Friburgo, perguntou, tipo o seguinte, e aí, governador, você vai fazer alguma coisa? Afinal de contas, não existe um decreto estadual que manda fazer o feriadão? Ele deu a seguinte resposta, respondeu ele, abre aspas, eu entendo que a ideia do STF e a Assembleia Legislativa acabou seguindo o mesmo caminho. O Estado faz um balizador e quem decide é a Prefeitura. Então, o governador Cláudio Castro deixou claro que a responsabilidade de criar ou não o tal feriadão era da Prefeitura, que ele não ia fazer nada contra o prefeito de Caxias. O prefeito de Caxias resolveu não aderir. Segundo ele, é o entendimento do STF, que o STF decidiu isso mesmo, que eu considero uma decisão absurda, porque o Brasil virou uma pandemia de decisões equivocadas, né? É um prefeito numa cidade toma uma decisão, o outro toma outra decisão completamente em desacordo com a primeira, e a população acaba não acreditando em nenhuma das duas. E foi isso que conseguiu esse negócio chamado de STF hoje, que eu chamo de negócio, não posso chamar de outro nome, que aquilo não é Suprema Corte nem aqui nem na China, né? Pode ser que na China até seja, né? Porque lá manda quem lá na base do porrete, né? Mas aqui a gente pensava que a gente tinha um Supremo Tribunal Federal que realmente primasse pela legalidade, não é o que ele faz. Então o prefeito disse que tinha que seguir a determinação do governador e o governador disse que o prefeito é que toma a decisão. Claro, profunda contradição. Eu não estou entrando no mérito se quem está certo, se o prefeito está certo ou errado de implantar esses 10 dias. O que eu quero falar é o seguinte, prefeito, de duas uma, ou você usou o governador como bode expiatório para implantar esses 10 dias no município, tá? Porque o governador, isso está para qualquer um, pode ver, está lá na internet. O Cláudio Castro deixando claro que é um problema, ele exortava os prefeitos a seguir a recomendação de fazer esse feriadão. Mas o Estado era apenas um balizador, a decisão cabia ao prefeito. Então, o prefeito Johnny Maico, ou você usou o prefeito como bode expiatório, querendo tipo o seguinte, dar uma de Pôncio Pilatos, né, lavar as mãos, olha, a gente sabe muito bem
que tem uma turma que é favorável ao fica em casa. É a turma que tem dinheiro no bolso, que pode se dar esse luxo. E tem aquela turma que não pode ficar em casa, porque senão morre de fome. Então, como o prefeito, de repente, quis lavar as mãos para não ter que explicar para essa turma que está ficando sem trabalhar essa semana, ele usou o governador como bode expiatório. Se for isso, prefeito, você agiu mal e agiu errado, porque os vídeos desmentem. Você diz uma coisa no seu vídeo, o governador diz outra coisa no outro vídeo. Ou se a sua área jurídica, que aconselhou você a criar o tal feriadão, eu aconselho que troque sua área jurídica, porque pelo jeito ela não entende nada da legislação. Porque o governador baixou um decreto e ele mesmo disse que a prefeitura não era obrigada a seguir, contradição pura. De duas uma, ou você quis usar o governador como bode expiatório, tipo o seguinte, a responsabilidade não é minha, Pôncio Pilatos lavando as mãos. Ou a sua área jurídica não está sabendo interpretar a legislação. Eu acredito mais que sua área jurídica que te aconselhou mal. Eu já vim dizendo aqui que está faltando experiência no seu governo. E parece que se você seguiu a recomendação da sua área jurídica, se deu mal. Porque pega mal agora, porque dá essa interpretação. Eu acredito, estive conversando até ontem com uma pessoa muito chegada a você, e nós concordamos num ponto. Você é uma pessoa séria, que vai tentar de toda forma fazer um bom trabalho na prefeitura, tá? Mas está pecando por falta de experiência na sua equipe. E para mim esse caso é bem claro. Eu prefiro acreditar que você não quis dar uma de esperto usando o governador como bode expiatório, porque se usou, caiu muito mal. Porque o governador no mesmo dia disse que não tinha o que fazer com o prefeito de Caxias, que resolveu deixar tudo aberto, e você usou o governo do estado como justificativo para ter que fechar. Então no mesmo dia foi desmentido. Então, fica aí a pergunta no ar. Eu prefiro acreditar que você foi mal aconselhado por sua área jurídica, tá? E se for isso, está na hora de rever essa sua área jurídica, tá bom, prefeito? Fica essa dica para você. Agora, que o Estado não obrigou a fazer os 10 dias, o governador Cláudio Castro deixou muito claro nessa entrevista que ele deu. Bem, vamos falar agora desse historiador que eu, quando cheguei aqui, olhando, eu já vi que eu conhecia, mas de outra profissão. Eu nem sei se eu posso dizer que historiador ele encara já como uma profissão. E que no Brasil tem historiadores que são profissionais, vivem de escrever. Eu não sei se ele já ainda está com essa condição. Ou se continua, eu lembro de você como policial militar. Então, primeiro, Braulio, obrigado por ter vindo, boa noite. Obrigado por você estar aqui com a gente. Boa noite, Modesto. É um prazer imenso estar aqui no seu programa. Já assisti diversas personalidades que você entrevistou, pessoas do meu convívio, né? Agradeço muito pela indicação também da professora historiadora Janaína, que tem contribuído muito, enriquecendo muito a nossa história regional. E a gente está tentando fazer um trabalho para deixar alguma coisa, algum legado na memória histórica de Nova Friburgo. Friburgo tem uma história fantástica, muito linda, e as pessoas precisam conhecer esse lado histórico de Friburgo. Bem, eu agradeço também que está aqui mais uma vez comigo, Johnny. Marconinho, hoje está difícil para tomar cerveja, hein, Marconinho? Hã? Tem não, tá fechado. Tá fechado, né, Marconinho? Tá certo. Então, vamos ficar para a próxima semana. Mas você já viu, né? Estamos sem cervejinha, mas a culpa não é do governador, não. Quem resolveu fechar a cidade foi o prefeito Johnny Maico. Ou porque foi mal aconselhado, ou porque queria arranjar um bode expiatório. Mas vamos deixar isso para lá. Braulio, eu te falei que eu lembrava de você e você já me falou que você continua na ativa na Polícia Militar, né? Sim, continua exercendo. Mas vamos, antes de mais nada, falar um pouco quem é Braulio Batista, suas origens, quando apareceu seu interesse em pesquisar e contar a nossa história. Como é que foi? Qual é a sua origem? Bom, vovô tinha muita amizade. Eu sempre ouvia os idosos, sempre acompanhava os idosos. E com isso, eles me contavam coisas assim do século passado, né? No caso, do século XVIII, alguns acontecimentos. E isso começou a despertar meu interesse.
ficava com aquela atenção voltada para as histórias dos mais antigos. E boa parte, né, no caso, a formação, a criação de Friburgo no século XIX, isso começou a levantar meu interesse. E saber de onde que surgiram, por que a minha família veio para aqui, né, a origem, a primeira, vamos dizer assim, os nomes, isso despertou essa curiosidade, né? E já tinha aquela queda, aquela paixão por história e resolvi cursar história. Mas você falou que sua família veio parar por aqui. Eu sou descendente dos Marchon. Dos Marchon, que é uma família muito conhecida. Isso. Tá. Meu avô era o Manuel Luiz Marchon, né? Bem conhecido de várias personalidades aqui da região, do Dr. Arnaldo Silveira Lopes, né, que foi o diretor do tiro de guerra, foi advogado, do Heródoto Bento de Melo, que foi prefeito, foi engenheiro, e principalmente um pouco do grau de parentesco com o Dr. Rafael Jacu, né? Rafael Siqueira Jacu foi secretário estadual de obras. Esse pessoal me inspirou um pouco na história, deu aquele ânimo para me vir estudar como surgiu Nova Friburgo, quem habitava Nova Friburgo, os primeiros povos, e isso gerou E você tinha quantos anos quando você começou esse viés seu? Isso é coisa de adolescente? Não, isso é por volta do final da década de 70, era criança ainda, né? 8 anos, 9 anos. 8, 9 anos você já estava se interessando pela história do município? Estava porque estudei no colégio com Dona Lavínia, né? Era diretora. Você sabe, Dona Lavínia foi minha vizinha ali. Sua vizinha. Ali quando eu falei que eu morei ali durante 10 anos ali no início do Paissandu, ali na antiga rua Conselheiro Sinimbu, Dona Lavínia era a vizinha, tipo o seguinte, 3 casas morava a direção Paissandu da nossa. Então, Dona Lavínia. Eu tive muita curiosidade, pelo fato, Galdino do Vale, o colégio que ela foi diretora. Isso, ela foi diretora do Museu do Galdino do Vale. Eu fui castigado com uma pesquisa por ter, não recordo bem qual foi a punição, o que eu tinha feito, não sei se eu demorei a retornar à sala de aula do recreio, a fazer uma pesquisa quem foi Galdino do Vale. Isso também, para mim, foi fácil, né, porque eu gostava, realmente eu gostava de história. E gosto, é uma paixão que a gente não larga, a história, a gente não larga essa paixão. E inspira, é uma coisa inspiradora quando a gente descobre o porquê da cidade, né? Por que foi chamar Nova Friburgo, quem habitava essa região, quem fazia parte, vamos dizer assim, do passado dessa cidade. E inspirou a curiosidade, né? Você falou em 2 nomes aí que me são muito caros. Primeiro, Heródoto Bento de Melo, que eu conheci quando eu era criança, ele era amigo do meu pai, era cliente do meu pai tinha um comércio ali no Paissandu, ele era cliente, ele, a dona Beti, o irmão dele, o Ariosto, eu não lembro agora o nome da esposa do Ariosto, Dona Ada. Então, eu acabei vindo para Friburgo, o doutor Heródoto me levou para a prefeitura, depois me levou para as empresas dele, eu trabalhei até fechar a Sotec. Infelizmente fui eu que tive que ir lá fechar a Sotec a pedido do doutor Heródoto. E conheci também muito, foi um grande amigo, um grande inspirador, Rafael Luiz de Siqueira Jacu. Tive o privilégio de ser chefiado por ele. E quando eu tive 1 ano e meio na prefeitura. E depois mantivemos uma amizade, ele, a dona Wanda. Então são pessoas inspiradoras, né? E falar sobre Galdino do Vale também é um privilégio, né? Porque é uma personagem importante, principalmente do final do século XIX e início do século XX. Não é à toa que tem uma avenida, nas principais avenidas, com o nome dele, e está lá a casa que ele morou, né? Perfeitamente. A casa que ele morou, que hoje ela até foi tombada, né? Então, é muito importante. Mas a Janaína falou para mim sobre uma monografia que ela falou que ficou encantada, foi o motivo de fazer inclusive uma entrevista com você, sobre uma monografia do seu curso de graduação em História, que foi pelo CEDERJ, né? Isso, pelo CEDERJ. Ela falou que foi e ontem eu mandei uma mensagem para ela, dizendo que você estava vindo no programa. Ela ficou muito satisfeita, falou que você é uma pessoa muito esforçada, que é um historiador que busca informação, é aquele que pesquisa, é pesquisador. Ela ontem mesmo ficou muito satisfeita em saber que eu
tinha convidado, mas ela falou muito sobre essa monografia. O que essa monografia tem de tanto especial para ela elogiar tanto, hein? Justo esse fato, o que gerou a monografia foi quando eu fui buscar os povos formadores de Nova Friburgo. A minha tese era em relação à administração joanina em relação aos indígenas, né? E quando eu cheguei tinha a publicação do decreto criando Nova Friburgo, eu não encontrei esse decreto na imprensa régia, que é a minha pesquisa em cima da Gazeta do Rio de Janeiro, que foi um periódico, o primeiro periódico impresso no Brasil, e não encontrei o decreto de criação de Nova Friburgo. Aí isso me inspirou, eu falei, olha, não é possível que a imprensa régia não tenha essa publicação. Tem o decreto de criação de São Pedro de Cantagalo, mas não tem o decreto de criação de Nova Friburgo. Fui buscar em periódicos mais antigos e comecei a encontrar os atos, né, dos vice-reis em relação aos indígenas. Principalmente, não chegam a citar diretamente a etnia Puri, porque eles têm alguns termos pejorativos, botocudos, tapuias, né, e isso despertou a curiosidade. Falei, olha, mas espera aí, o pessoal fala que puris e coroados. Por quê? E aqui não está escrito dessa forma. Fui buscar, em cima dessas pesquisas, e consegui chegar a essa vamos dizer assim, a etnia que ocupava Friburgo era Puri, mas pelos portugueses observarem alguns tipos de ornamento no cabelo, na forma dos cabelos que eles usavam nessa região fria, começaram a escrever coroados, os indígenas coroados. Porque eles usavam ornamento nos cabelos? Eles ornamentavam, acredito, por conta do frio, né? Eles deviam fazer alguma espécie de penteado diferente dos outros puris, porque o puri, ele tem, a característica dele não é aldeia, ele é nômade. Tanto é que se deslocaram do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, serrana do Rio de Janeiro, sul de Minas e um pouco do nordeste de São Paulo. Ainda é uma etnia muito, vou dizer assim, peculiar. As características deles são bem distintas dos indígenas do litoral. E essa região de Friburgo, provavelmente tiveram que se adaptarem às condições climáticas, né? E os portugueses, como dentro da própria Gazeta, tem alguns trechos que associam esses indígenas a gentios bravos, né? Gentios que eles não conseguiam se comunicar. Era povos bravos, né? Eles não conseguiam se comunicar com essas etnias, porque eles eram arredios, eles não tinham a intenção de ter contato com o homem branco, né? Nessa característica, os coroados, né, quando eles começam a chamar coroados, há uma aproximação dos portugueses com esses que estavam, acredito eu, com as mulheres, né, que estavam naquele momento ali nas Malocas, e começam a penetrar na região de Friburgo e ter esse contato com os indígenas, né? E a gente foi trabalhando essa pesquisa até chegar... Ela disse que é uma pesquisa e tanto que vale a pena ler. Sim. Segundo ela, colocar a monografia que é Eu agradeço a ela porque deu trabalho. Ela falou que é muito bom. Eu falo que eu vejo que um elogio de Janaína Botelho pesa bastante. Está na hora do intervalo? Podemos ir? Então vamos para o intervalo, no retorno continuaremos essa conversa com o Braulio Batista. E voltamos em 2 minutos. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho, depois você verifica quanto ficaria a sua compra.
Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dofriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Braulio, só te perguntando, você encontra essa sua monografia na internet, em algum lugar? Quando é que você acha? Eu acredito que deve estar no Lattes, porque ela já tem um tempo. Eu ainda não procurei ainda no currículo Lattes, né? Mas já deve ter uma publicação, sim. Ela me falou que vale a pena ler. Agora vamos falar, ela disse que você é uma pessoa muito esforçada, que você tem uma profissão extenuante, que a gente sabe que ser policial militar é extenuante, você trabalha naqueles famosos, né, escalas, né? Isso, eu trabalho por isso. E normalmente ainda tem que se virar, porque o salário não é essa brastante toda. E como é que você consegue dar tempo? Ela falou que você é pesquisador. Pesquisar exige procurar documento, ler muito. Como é que você consegue arranjar tempo mesmo com essa sua estafante jornada, hein? Olha, Modesto, eu realmente, nessas fases de estudos, eu até encontrei alguns relatos que a profissão de policial militar é 98% estressante. Né? É estressante por natureza. Né? Eu acredito que nesse ranking é a primeira, a mais estressante, porque você está sujeito a tudo, a todos os instantes. Seja socorro, seja principalmente nas ações imediatas, que são frações de segundo que você tem que tomar uma decisão muito rápida. Né? Muitas das vezes não dá tempo. Você tem que pensar 1000 coisas em frações de segundos. Mas o tempo, o que a gente faz? Tem colegas, não só eu, já tem vários formados, né? A gente procura buscar o conhecimento. E quando tem a oportunidade, o conhecimento sempre é bem-vindo. Claro, sempre falo. A minha atividade, fiz diversos concursos, fui concursado do IBGE, onde levantei muitas informações, que gerou também uma fase desse trabalho, um conhecimento, um know-how de conhecimento. Agradeço muito ao IBGE. Trabalhei com o Jaumir Sarpa, trabalhei com o falecido Salim. Aproveita e manda um abração para o Jaumir. Gente boa. Com o Ronaldo. Depois fui convocado para auxiliar de cartografia regional. Tem muitas ruas, muitos lugarejos que eu ajudei particularmente pôr no mapa, né, porque não existiam. Tem até o caso de São Lourenço, até pouco tempo atrás, para o governo federal. Todos os moradores do terceiro distrito moravam à beira do asfalto. Eles não tinham... Não sabia que São Lourenço estava mais de 20 quilômetros lá da... Isso. O que acontecia? Esse tipo de documentação, isso para a cidade é muito importante. A valorização da história, esse conhecimento, porque o histórico regional, ele te abre as portas para você fazer uma cartografia, um estudo geopolítico e você entender o funcionamento, qual é a característica daquela região. Friburgo é muito rica, Friburgo precisa dessa memória, precisa eu diria assim, dessa luz. Mas como é que você arranja tempo para fazer isso? Que eu fico perguntando. A gente vai procurando nas pequenas brechas, é o que a professora Janaína disse, o pesquisador, o limite do pesquisador é o infinito. Né? Foi quando eu comecei... Você é daqueles que quando começa a pesquisar, você esquece a hora, quando vê, já está clareando o dia, você está lá? Já aconteceu muito. Eu sou o mais veterano de todos os tempos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho 2 matrículas, por quê? Às vezes eu virava à noite,
tendo que ler, né? Tendo que... É muita matéria, não é simples, não é um curso simples, é muito complexo. E quando você está num meio, tem de tudo, tem ideologias, tem... Hoje se fala muito da ideologia nos chamados área de humanas, né? E a gente sabe que está mesmo. Tem aquela turma que não quer nada de estudar, mas quer ir para lá para pregar. A ideologia, cada um tem a sua, mas eles estão metendo a mão no lugar errado, né? Verdade. E a gente passa por isso. E no caso dos meus 4 primeiros períodos, eu tive que batalhar muito. Eu tive que ler muita coisa. E era difícil, porque você imagina você virar a noite lendo, a escala apertadíssima, a escala de serviço que, às vezes, você entra numa atividade que era para você deixar aquela atividade às 20 horas, às vezes você sai 22, 23 horas, se estende. E chegava em casa, era um banho, pegar o livro e ler. Daqui a pouco dava 7 horas da manhã. Você tem que sair de novo para trabalhar numa outra jornada de trabalho. Isso é desgastante, mas é gratificante porque o pesquisador, antes de mais nada, o pesquisador ele tem a liberdade. Mas quando eu passei a ser historiador, você tem um compromisso da pesquisa, tem que ter um fundamento de você buscar o mais próximo daquilo que você possa passar às outras pessoas. É o que eu consegui dentro dessa monografia. Esse estudo a respeito dos indígenas dessa região de Friburgo, ele é muito amplo. Ele foi através da arqueologia também levantado alguns materiais em São José do Ribeirão, que há tempos foi uma freguesia de Nova Friburgo. Esse material está guardado, se eu não me engano, na UFRJ, a equipe de arqueologia que foi lá, recolheu esse material. Infelizmente, deve estar parado os estudos por conta de recursos. O FRJ está matando cachorro a grito. Você já me falou dessas suas dificuldades. Agora tem a questão também de pesquisar. Você trabalha uma profissão desgastante, estressante. Muitas vezes você é obrigado a ainda fazer terceiro serviço. E você já disse que... Agora, e a dificuldade que você encontra para buscar material? Porque você, para pesquisar, você tem que ter uma fonte. Isso. Como é que é isso? Como é que você faz? Como é que normalmente, onde é que estão suas fontes principais de consulta hoje? Modesto, eu trabalhei, como eu havia dito, o IBGE me mostrou muita coisa, né? Quando eu cheguei a algum local que a gente não conseguia identificar se era Friburgo ou se era Teresópolis. Outras partes, se era Friburgo ou se era Bom Jardim. Isso, naquele período, me deu um know-how para buscar um material. Eu encontrei diversas coisas que, às vezes, não aparece o pai, mas ajudei muito um grande amigo a pensar e criar um centro de memória. É o João Bosco, né? Ele é de Cantagalo, ele é até primo do Henrique Bon. O Henrique Bon tem um trabalho fantástico. E a gente começa a trocar ideias, e daqui a pouco surge um livro, surge outra pessoa, e te fornece, muitas das vezes, o que você está precisando. Esse material que a Janaína tem, esse trabalho dela, ele foi ótimo, ele ajudou muito a enriquecer e a despertar o interesse de outras pessoas pesquisarem, de outras pessoas buscarem aquela informação. Quando eu comecei isso em 2008, a reunir algum material para poder começar a trabalhar com história, eu lembrei de vários fatos, várias pessoas, a Terezinha de Albuquerque, o Carlos Jaime Jacuca. Eu conversei muito com o Carlos Jaime. Duas pessoas também que eu convivi, que eram ligadas ao Dr. Heródoto, né? Isso. A Terezinha Albuquerque, a gente falava, né? Que se queria saber da história de Friburgo, onde é que tinha documento, pergunta a Terezinha de Albuquerque. E o Carlos Jaime era irmão do Dr. Rafael e também seguia mais ou menos na mesma linha do Dr. Rafael.
Exatamente. Eram pessoas também que muito importantes para a gente, a nossa história, né? Eu fui frequentador assíduo da biblioteca, né? A Terezinha, ela fala, na biblioteca tem. Eu fui procurar várias informações na biblioteca e com isso a gente vai aprendendo a pesquisar. Lógico, a carga de trabalho da profissão atrapalha nesse aspecto, porque muitas das vezes tem que levar o livro para casa, não tem como. E alguns livros você não consegue levar para casa, porque são livros enormes, né? São livros que não se tinha um trato especial, são livros antigos que não se tinha. Hoje já tem um trato especial. O Centro de Memória de Cantagalo, ele tem alguns equipamentos que higieniza e grande parte do imenso acervo que foi encontrado na igreja de Cantagalo. A de Petrópolis, São Pedro de Alcântara, também tinha alguma coisa, eu não sei se foi recuperado ou restaurado. Ele foi digitalizado. Essa digitalização, ela facilitou muito para os novos historiadores buscarem informação. Mas tem que conhecer o campo, porque eu conheço hoje doutores em história, ótimas pessoas, excelentes acadêmicos, mas que nunca pisou na estrada dos escravos, no caminho dos escravos. Ou seja, eles são famosos acadêmicos de gabinete, Isso, né? Isso. Isso não funciona. O diferencial é quando você conhece o local e a região, é bem diferente, é bem extremo. Você sente a história, você está dentro da história. Quando você entra num ambiente, que nem esse caso da arqueologia lá em São José do Ribeirão, aquilo ali é fantástico, porque é anterior à colonização, né? Esse cemitério indígena que foi encontrado, ele é anterior à colonização. Né? Agora me diga uma coisa, normalmente, de um modo geral, muita gente às vezes escolhe uma profissão, escolhe fazer um trabalho, e normalmente ele é inspirado por pessoas, né? Você, nessa sua área de história, você teve pessoas que você já falou muito do seu avô, né? Sim. Mas você se inspirou em historiadores conhecidos, em pessoas que falaram, puxa vida, eu quero trilhar o mesmo caminho. Você tem seus, digamos, eu não diria ídolos só, mas seus inspiradores? Temos sim, não só alguns professores, né, que ainda estão em vidas, mas eu vejo a história hoje uma necessidade. Eu considero a história mãe de todas as outras ciências, né? Porque a história ela vai conservando as informações e a descoberta. Eu gosto muito do Nicolau Copérnico, né? Você falou dos ídolos, o Giordano Bruno, é o cara que quem lê essa... Giordano Bruno não se deu bem, né? Mas quem lê a biografia, né, vamos dizer assim, quem tem uma noção do que eles enfrentaram, então isso ali a gente vê que realmente é o historiador, quando ele não é de uma ideologia, é o que ele passa. Ele o tempo todo ele está passando, ele está sendo inquisidor, ele está passando todos os momentos por uma inquisição de ambos os lados, né? Porque você imagina quando um policial historiador, então você fica no meio, você fica entre a cruz e a espada. As pessoas te veem totalmente diferente, tem um olhar muito crítico e se torna isolado, você fica isolado por todos, porque às vezes o cara está lá, não, esse cara aí não é marxista, mas ele também não é liberal, e aí, o que eu faço? Você fica no meio, né? E não é nada disso, nós somos seres humanos como todos os outros, nós temos nossos problemas, nós temos nossas vidas, nossas escalas, mas o amor pela história, eu acho que isso tem que ser uma coisa assim, livre. Né? Mas você falou em dois personagens, do século XVII, né? Por aí. Dois grandes nomes, Nicolau Copérnico e Giordano Bruno. Da turma do Galileu, né? Isso. Mas pessoas mais recentes, alguma inspiração mais recente? Recente eu gostava muito do falecido Ciro Flammarion, né? Era uma excelente pessoa. Tive com ele no encontro de história da Ampul. O cara é ótimo também. Tem o Ronald Malafaia, né? Ronald Wolfers, excelente. A Maria Regina Celestina Almeida, ótima. Mas dessas, vamos dizer assim, desses nomes,
Gosto muito do trabalho da professora Janaína Botelho, excepcional, contribuiu. No momento, falando regional, ela é a pessoa mais indicada, que trabalhou muito para conseguir levantar essa história de Friburgo. E hoje, o know-how desse conhecimento abriu muito espaço para outras pessoas conhecerem a cidade e conhecerem a região. Né? Pela formação de Friburgo, você tem um conhecimento do que passou nas outras cidades, né? Vizinhas, circunvizinhas, até o próprio Cantagalo, né? Porque Minas, quando você chega a Minas de Cantagalo, é uma área imensa, mas quando vê a proximidade com o Rio de Janeiro, chega a Friburgo. Né? Eu acredito que hoje a Janaína Botelho é a pessoa mais indicada e a pessoa que tem o know-how para falar da história regional. Eu comungo com você. Eu fiz 70 anos agora, vim para Friburgo com 2 meses, morei 12 anos no Rio, mas nunca saí de Friburgo. Nós tivemos alguns, ao longo do tempo, alguns nomes importantes que falaram sobre Friburgo, né? Mas, na atualidade, eu considero a Janaína Botelho a pessoa mais importante. E você está trilhando os caminhos dela, né? Olha, eu troco muitas informações. Você está trilhando os caminhos dela. Tanto é que ela não ia nunca indicar você se ela não confiasse no seu taco. Agora, eu conheci você, em verdade, assim, a sua fisionomia, eu lembro de você, e já falei, lembro de você da Polícia Militar. Certo. Provavelmente do período que você trabalhou em Olaria, né? Isso. E que eu trabalhei em Olaria também, a gente tinha uma proximidade, ali tinha um... É um PPC. Era um PPC, né? E aquele PPC, às vezes a gente precisava de ajuda, qualquer coisinha, a gente corria lá, certo. O pau comia às vezes lá, a gente lidava com muito peão da Constituição Civil, quando tinha que correr atrás da polícia. E eu lembro de você de lá. E talvez mais também, como você mesmo disse, tinha uma relação muito boa com o Dr. Heródoto, talvez de alguma vez que eu estivesse com ele, eu estivesse junto. É. Mas eu passei a conhecer você como historiador, foi a partir do Jornal de Conselheiro, do meu querido irmão e amigo. Nós somos, eu e o Luiz Antônio, nos conhecemos há mais de 30 anos e há mais de 10 anos fazemos parte da mesma entidade. Então, é uma pessoa que tem um carinho muito especial. E você apareceu lá assinando a coluna Raízes da Terra. Como é que você chegou ao Jornal de Conselheiro, Paulino? Que a sua coluna é uma coluna... Ali nós temos algumas colunas interessantes, né? Certo. Eu gosto muito do trabalho de Jorge Carvalho, sempre falei isso para ele. Professor Jorge. O Jorge, para mim, foi, dentro da Câmara Municipal, foi o vereador que mais conhece do riscado. Para mim, eu considero ele o melhor vereador dentro da Câmara Municipal. Não vou falar fora, mas ali dentro ele dominava tudo. Conhecia um estudioso tremendo. Eu lembro dele e mais antigo, Benício Valadares. São 2 nomes que eu não conheço. Estou falando dentro da Câmara, né? Conhecer legislação, vai para a tribuna, sabe falar, isso está no artigo tal, da lei orgânica. Então, lá tem o Jorge Carvalho, tem o Gilan Guilan também, que é outro que viaja pela história, né? É um ótimo profissional. E apareceu você. Justo. Tá. Então, acho interessante. Como eu falo com o Luiz Antônio, eu escrevo no jornal também, a convite dele, mas queria saber como é que você apareceu lá. Bom, Modesto, todos esses nomes, eu conheço todos eles. Professor Benício, excelente pessoa, tive muito contato com o professor Benício. Benício teve muito tempo ligado ao Heródoto. Depois que ele foi ele bandiou para o lado do Paulo. Ele não diria que se bandiou. Ele é uma pessoa... Eu tenho um respeito muito grande para ele, que era um grande vereador. Um grande vereador e muito técnico. Pessoa também, íntegra. Isso, muito técnico. Ele foi secretário-geral do Foi. Foi uma excelente pessoa. O professor Jorge, excelente vereador, pessoa que se coloca bem. Né? Ele sabe bater com crasso, né? É verdade. É uma pessoa muito inteligente. Ele é muito inteligente, preparado. Eu agradeço muito a oportunidade que o Luiz Antônio Dias me deu. Eu sou amigo dele também há mais de 30 anos. Né? É um grande amigo irmão. No meu caso, ele é irmão de fato, né? Entre como nós nos tratamos, né? Certo. O que aconteceu? Ele assistindo
alguns programas, ele falou, eu não sabia que você fazia, e muitos não sabem por quê. Eu não gosto de prevalecer das coisas, eu acho que as pessoas têm que nos descobrir, né? A verdade é essa, tudo bem, porque eu sempre ouvi as pessoas dizerem, muitas das vezes chega uma pessoa de idade... Eu vou ter que dar uma paradinha só, você que está na hora do intervalo, tá? Já vi aqui que está estourando o tempo. Okay, na volta a gente continua falando. Tranquilo. Vocês me desculpem, mas eu tenho que ir para um rápido intervalo, senão me pegam já. Daqui a 2 minutos nós voltamos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônico. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho, depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Estamos retornando. Agora continue falando sobre você e o Jornal de Conselheiro. Sim. Eu tive que parar porque nós tivemos que ir para um intervalo. Eu sempre gostei de ouvir as pessoas, que às vezes chega uma pessoa de idade, principalmente, a juventude descarta, não dá ouvido. Eu já gosto de ouvir, porque a história oral, ela tem uma sequência. E com isso, o Luiz Antônio Dias, ele sempre me conheceu dessa forma, ele falou, poxa, eu não sabia que você produzia história. Eu falei, não, eu estudo, eu tenho vários meios, né, de pesquisa que eu estou tentando encaixar isso. Ele falou, olha, você quer fazer um artigo? Eu falei, não, eu concordo com você, assim, mas como é que funciona isso? Ele falou, não, você me passa o artigo, eu faço uma revisada jornalística e a gente publica. Né? E eu sempre gostei do jornal, do jeito do Luiz lidar com o jornal. Ele tem uma habilidade fantástica para isso. E é um jornal simples, mas é um jornal agradável. Ele é agradável de ler. É um jornal que não te traz nada do que você não possa aproveitar. Tudo que você lê no jornal de conselheiro, você consegue aproveitar. E normalmente você não encontra em outros locais. Não. Que eu falo para ele. Se você for um jornal semanal, você não pode querer o factual como a Voz da Serra faz. Sim. Você não pode querer competir com o portal do Paulo Nado. Então você tem que fazer diferente. Diferenciado. Coisas que a pessoa não vai encontrar nesses são duas fontes importantes. Justo. E aí estou tirando a televisão, né? Porque a televisão tem uma outra linguagem, outra. Verdade. Da imprensa escrita, como eu fiz um trabalho em cima do periódico, né, que é a Gazeta, a Imprensa Régia, eu vejo o Jornal de Conselheiro excelente, ótimo para esse tipo de arquivo e para o conhecimento da sociedade. A sociedade que lê o Jornal de Conselheiro, ele vai ver algumas informaçõezinhas que depois ele vai entender, principalmente o que a gente precisa passar para as pessoas buscarem o conhecimento. Despertar o interesse. Despertar o entendimento. Isso. É o caso da coluna do Jorge de Carvalho, coluna que ele aborda muito bem os temas, né? E a pessoa às vezes está acontecendo isso no país, está acontecendo isso na cidade, não sabe, não procura o porquê daquele acontecimento. A sua própria coluna, ótima, coluna excepcional também. Teve até o último, eu não sei se foi a edição 66, ou acho que 166, falando a respeito do transporte, né, do transporte coletivo em Friburgo. Por que está esse conflito, né? Por que chegou a esse ponto? Então são coisas que a gente precisa
entender, conhecer, saber por qual motivo está sendo gerado aquilo ali. O que falta à sociedade. Hoje nós temos uma sociedade do zap zap, a sociedade que não só olha o celular e se acabar a luz ninguém sabe mais nada. E aí muitos leem o título e já acham que virou um expert no assunto. Exatamente. Agora vamos falar, nós já estamos aí indo para os últimos 10 minutos, vamos falar sobre, eu conheço você, uma monografia muito elogiada pela Janaína, sobre, né, os índios que habitavam por aqui, e o trabalho que você vem fazendo no Jornal do Conselheiro. Agora, você, o que mais você já produziu, você está produzindo? Você só faz material escrito ou você também trabalha também, como a Janaína faz, com vídeo e áudio? Como é que é essa tua produção? O que a gente pode esperar? O que você já fez? O que a gente pode esperar que você está aprontando? Eu gosto de escrita, eu gosto de livros. Eu tenho projetos de livros, né? Você não tem nenhum livro escrito ainda não? Ainda não. Mas não tem projeto, já está tem, fazendo? Tem os croquis, tem os projetos de livro, tem projetos de documentários também. Gosto muito de auxiliar a professora Janaína em algumas questões que ela, muitas das vezes, cartografia, que ela pergunta, consigo localizar o ponto que ela precisa, os casarões, os caminhos, né? A gente contribui para esse núcleo historiográfico. Né? Mas eu tenho projetos, né? Tem um projeto meu que eu vou tentar, talvez no ano que vem, a pandemia me atrasou um pouco, a respeito da evolução. Eu já cheguei à evolução da população friburguense, eu quero agora fazer em cima da evolução demográfica, né? O urbanismo, as alterações urbanísticas, porque, como eu lhe disse, Modesto, eu assisti muitas alterações em Friburgo. Eu tenho localidades aí, prédios, né, obras, e por gostar de arquitetura e engenharia, eu trabalhei também num período do doutor Heródoto com isso, né, com evolução, até com implementação de algumas linhas de transporte coletivo, né, diversas áreas dessa natureza. Cheguei a fazer alguns serviços também para a Secretaria de Meio Ambiente no início de 2009, né, alguns levantamentos, alguns dados. A hidrologia e hidrografia de Friburgo, cheguei a conduzir o pessoal da USP a mostrar várias localidades. Então eu estou com a ideia desse projeto de fazer essa análise, esse estudo e levantar uma tese sobre desenvolvimento urbano de Nova Friburgo. Você falou, Secretaria do Meio Ambiente, em 2009, você encontrou lá Roberto de Gouveia Viana, meu querido amigo, meu querido irmão. Esse é parceiro de longa data. Ótimo. Nós passamos a conviver num período nos anos 1984, quando eu fui trabalhar, saí da prefeitura e fui trabalhar na empresa, na Frimeta. E depois fui para a Sotec. Eu lidei muito, é um querido amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele trabalhou até pouco tempo atrás numa empresa de engenharia que eu trabalho ainda. É uma pessoa especial. Excelente pessoa. É uma pessoa de ouro. Robertinho Viana, um abraço para você. Mas, ou seja, você, então, nós podemos esperar Braulio Batista na capa dos livros. Com certeza, com certeza. Infelizmente, nós tivemos esse período da pandemia, atrasou muitos projetos. Esse período da pandemia, pode estar certo, vai ser objeto de vocês contarem essas histórias daqui a alguns anos. Como você ainda é novo, né? Bom, graças a Deus, já passei da meia-idade, mas você ainda é novo, você vai ter bastante tempo para daqui, talvez, 20 anos, já distante, né? Porque tem coisas que o tempo ajuda melhor você a compreender, né? Isso. Você vê que tem coisas interessantes. Hoje, a Segunda Guerra já tem aí praticamente mais de 70 anos que acabou. Mas você continua vendo os melhores documentários que estão sendo produzidos hoje. Verdade. Que eles estão conseguindo se distanciando do tempo. A distância do tempo tira muito a emoção, né? E você acaba... você, por exemplo, você está escrevendo sobre arqueologia lá em São José do Ribeirão. Isso. E isso dá uma vontade danada, porque você vai trabalhar com... Não tem o envolvimento emocional na história, né? Verdade. Eu acho legal. A busca, Modesto, pela essa pesquisa, né, dos povos formadores, quando a gente consegue ter um estudo de arqueologia
ele praticamente ele engrandece, ele dá uma nobreza significativa ao projeto, né, ao seu projeto de trabalho. Friburgo, eu acredito que aqui devia de ter muitas coisas a fornecer, mas os recursos arqueológicos, o recurso federal para pesquisa é muito difícil, né, porque muitas das vezes a gente precisa tirar um prédio de algum local, né, consegue identificar que aquele local tinha algum vestígio, alguma coisa, e para se tirar um prédio não tem como você criar um prejuízo desse, você demolir um prédio por conta de um estudo. Os nossos governos, o nosso sistema educacional não nos permite isso. Não, isso é uma dificuldade realmente, né? Tem muita coisa enterrada que eu mesmo faço parte de uma entidade que muita gente não sabe que ela está em cima do antigo cemitério. E eu tive um problema, nós tivemos uma obra lá em 2005 e eu estava cuidando dela junto com o presidente da entidade. Aí um dia o presidente estava viajando, me liga um trabalhador nosso lá e fala: Modeste, corre aqui. O que foi? Encontramos um defunto aqui. Eu falei: meu Deus do céu, o que está defunto? Aí eu fui lá, cheguei à conclusão, falei assim: não, isso aqui é resto do cemitério que existia até 1860 e pouco daí. Isso. Tivemos que chamar a polícia militar, chamar a polícia para... Isso aqui não é um defunto novo, não. Isso é um defunto aí centenário, hein? Centenário. Aí tivemos autorização para remover para o São João Batista, né? Que lá tem uns locais próprios. E muita gente não sabe, né? Que muitos corpos foram removidos, muitos restos, né? Restos mortais, né? Mortais foram removidos lá para o São João Batista. Muita gente não entende por que tem um estômago pequenininho lá. Esse fato é até interessante para a gente, porque não só Friburgo, Cantagalo tem um colégio que ele foi edificado em cima de onde era o cemitério antigo. Era muito comum os sepultamentos até em questões de igrejas. Isso, né? igreja. Nos fundos das igrejas. Aqui mesmo eu conheço, por exemplo, eu nasci na roça mesmo, nasci em Murinelli. E lá tinha sítios e fazendas, tinham seus cemitérios, as pessoas morriam enterradas... particulares também. Cemitério particular. E Friburgo tem um monte. Tem, Toledo, tem até o próprio... Você vai aqui para o Quinto Distrito, só para o Gaudinópolis, Macaé, ali tem cemitérios ali pequenininhos. Vários. Isso, até o sepultamento em fazendas. Isso. Né? Tem uma capela, é muito comum isso aí. Agora, quando se trata de indígenas, né, você imagina a quantidade que possa ser encontrada num levantamento arqueológico. Né? É uma coisa assim, muito interessante. Essa evolução urbana de Friburgo, a gente provavelmente daqui a uns 15 anos, talvez 20, com os novos loteamentos, incluindo, eu acabei de citar esse lá do Toledo, da Fazenda Toledo, ali no 4º Distrito, né, que é Amparo, provavelmente ali vai alcançar algum loteamento e eles vão, talvez por acidente ou... Vão encontrar por acidente, como tem sido muita coisa assim, né? Isso, e pelo Brasil afora, não é só fora do Brasil, mas no Brasil tem acontecido muito. Você vai fazer uma fundação para construir um prédio, aí quando vê, dá de cara com uma coisa... O caso dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro. Uma obra simples, eu estava trabalhando no Rio quando foi encontrado. Então, eu estava na rua quando a senhora saiu desesperada, a pedreira achou até um monte de ossos. Eu falei: senhora, mas o que é? Aí começa a se fazer o levantamento. Deu perícia, deu Polícia Civil, conversando com ela para acalmá-la, ela apavorada, porque foram muitos ossos. Isso. Né? Eu falei: a senhora tem noção do que funcionava aqui? Porque o Rio de Janeiro é muito antigo. Aí ela falou: não, procura saber, aí eu orientei que ela procurasse alguém que fizesse pesquisas históricas. Ela procurou, identificaram que ali era o Cais do Porto, não chegava a ser um cemitério, era um depósito mesmo, que os escravizados que faleciam eles jogavam ali e acabou. Então encontraram muitos ossos. Né? Bem, a gente está chegando ao nosso final, uma hora passa rápido. Johnny, obrigado mais uma vez. Marcolinho, se você quiser tomar cerveja, você dá seu jeitinho, né? Não sei se você vai querer dar, né? Você vai na casa de um amigo seu e toma cervejinha lá. Agora tem que ter cuidado, tem que saber que amigo é esse. Senão você vai se infectar às vezes à toa. Então, é melhor não.
Deixa para tomar cerveja no bar sempre que você toma, que lá você já conhece os cuidados, tá bom? Braulio, eu quero agradecer a sua presença, 1 hora passou rápido, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É um papo legal, é mais um nome que a gente... Eu falo o seguinte, eu chamo da Nova Friburgo que dá certo, que ela é feita por personagens, por instituições, e você é mais um dessa Nova Friburgo que dá certo, por tudo que a Janaína me contou sobre você e por tudo que você disse hoje. Eu estimulo você a continuar. Um dos objetivos desse programa é estimular e servir para você torná-lo mais conhecido e ver se isso ajuda você até, digamos, no seu trabalho de pesquisa, né? Para a pessoa, pera, aquele ali é um historiador. Não, ótimo. Tá? Como fez a Janaína quando o entrevistou. Tá? O seu trabalho, por exemplo, eu quando leio... Tem muita gente que eu conheço que lê o Jornal de Conselheiro. Eu sei porque eu escrevo lá, eu recebo muito retorno. E começam a aparecer mesmo. Esses dias mesmo, minha esposa leu e falou assim, que história interessante contou esse senhor. Eu falei assim, esse senhor é bem mais novo do que eu, ele deve ter uns 40 e poucos anos. Eu não sei, deve ser por aí, né? Quase, vamos dizer assim, passando da meia-idade, né? Quase 50. Então, mas eu falei com ela, ela achou interessante. Isso as pessoas não conhecendo. Eu agradeço a você por ter vindo. Foi um bom bate-papo. A telinha para um rápido despedida sua. Olha, eu agradeço, Modesto. Eu me sinto lisonjeado. É um prazer estar aqui. Como grandes pessoas já estiveram aqui. E estimulo as pessoas a procurarem a história de Nova Friburgo e região. E você conhecendo Nova Friburgo, você vai ter um entendimento melhor e vai ver que essa cidade é maravilhosa. Ela já teve muita coisa interessante, muitas pessoas que já passaram por Friburgo. E isso aí, rapaz. Vamos em frente. Eu, como sempre, deixo uma frase normalmente alusiva ao programa. Essa quem disse foi Oscar Wilde. Oscar Wilde foi um influente escritor, poeta e dramaturgo irlandês que viveu no século XIX. Ele disse o seguinte, todos sabem fazer história, mas só os grandes sabem escrevê-la. Todos sabem fazer história, mas só os grandes sabem escrevê-la. Isso serve de estímulo a você, que você está escrevendo a história. Então, lembre-se que Oscar Wilde disse que só os grandes sabem escrevê-la. Então, você pode ser considerado um grande, porque você está escrevendo a nossa história. E um povo sem história é um povo sem memória. É a frase batida, mas verdadeira, né? Verdade. Boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.